Bom, boa tarde, São Joaquim da Barra, né, povo trabalhador, trabalhadora, jovens, né, crianças, adolescentes, né, todo o público que tem nos acompanhado nessa série de diálogos e de conversas, onde a pré-candidata vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, Bia Verdú, tem convidado algumas pessoas para conversar. Então, por aqui já passaram pessoas como o Eduardo Suplicy, o professor Ricardo Moretti, professores aí da rede municipal de São Joaquim, trabalhadores ambulantes, jovens, né, que trabalham com cultura, com arte. Então, sempre, né, durante a semana, a gente volta com essas lives e com temas que têm uma certa relevância e que são de utilidade pública, porque trazem informações que são importantes para o eleitor joaquinense, para a eleitora joaquinense. E hoje a gente tem uma presença aqui mais do que especial, né, que é a presença do nosso companheiro Eduardo Tadeu Pereira, né, que a gente conhece, né, como o Dito bem lembrou, né, como professor Edu, que, entre outras coisas, né, eu soube aqui pelo currículo dele que ele também se formou, se graduou, né, fez o mestrado e o doutorado aqui pela Unicamp, né, doutor em educação pela nossa Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, e que também é ex-prefeito, né, tem no seu currículo, né, 2 mandatos à frente da prefeitura do município de Várzea Paulista, que é um município do interior, e que fez um mandato excelente, né, pelo que a gente vem acompanhando, pelo que a gente vem lendo, porque várias políticas públicas foram implementadas, né, e essa questão da economia solidária e do desenvolvimento local foi um dos carros-chefes, né, dessa gestão do nosso querido Eduardo Tadeu, né, assim, então é com muito prazer, né, com muita celebração, que a gente agradece a participação dele, e também a gente agradece o Ditinho, que nos colocou em contato com ele, porque, sem via de dúvidas, eu tenho certeza que essa live vai ser muito boa, né? É uma live que está aí concorrendo com a final do Paulistão, né? Corinthians e Palmeiras estão jogando hoje, mas eu tenho certeza que aqui também vai estar bom e a gente vai acompanhando marginalmente essa decisão, né, do Paulista. Né? Para quem dizia que nunca mais ia ver futebol, né? Mas, enfim, então é com muita alegria que a gente recebe o Eduardo, e eu só queria fazer menção, antes da gente começar essa live, e eu passar a fala para a Bia Verdú, dar o boa tarde dela, a menção à nossa perda do dia de hoje, né? No dia de hoje, nós perdemos o companheiro, o Dom Pedro Casaldáliga, né? Que nos deixou, e que foi um militante e uma pessoa que esteve sempre em prol das pessoas mais pobres, né? Com um Jesus verdadeiro, né? Um Jesus que estava em serviço dos mais pobres. E eu queria começar aqui dizendo algo que ele sempre dizia, né? Ele dizia: no ventre de Maria, Deus se fez homem, mas na oficina de José, Deus também se fez classe. Então a gente começa essa live de hoje com essa citação, e eu passo a palavra para a Bia Verdú, dar a boa tarde dela para o Eduardo, e muito obrigado, São Joaquim da Barra, que tem sempre nos acompanhado aqui nessas lives. Boa tarde, Eduardo, professor Edu, como dito assim o chama, né, carinhosamente, né, é uma honra, né, um prazer enorme poder falar com você nessa tarde, nesse finalzinho de tarde, né, temos um concorrente aí, mas eu acho que não tem problema nenhum esse concorrente que nós temos aí hoje, enfim, né, o assunto é interessantíssimo, né, principalmente no momento que nós estamos vivendo atualmente, né? Então, fica aqui o meu boa tarde para você, para a tua região, para todos aqueles que estão nos assistindo aí pelo Facebook, São Joaquim da Barra, minha cidade querida, todo o povo, a nossa
candidata a prefeita, que hoje é aniversariante do dia, Maria Helena, depois vamos dar os parabéns para ela aqui, né? E a toda a população joaquinense e região que está aí, né, conosco, tem nos acompanhado nessa série de lives, de diálogos que temos feitos, né, aí já há um tempinho. Então, é uma honra e um prazer muito grande tê-lo aqui, né, e eu já vou deixar, antes de você dar o seu boa tarde, como é de praxe, né, eu já deixo uns questionamentos, para a hora que você já der o seu boa tarde, a gente já engata uma primeira e vai, né, e aí a conversa vai ser muito boa, eu tenho certeza disso. E como a gente falou, né, nós estamos hoje vivendo uma situação, né, do Covid-19, essa situação pandêmica que nós estamos passando e que hoje está intensa no interior, né, nossa cidade, o interior aqui da minha cidade, nós estamos de Jundiaí, uns 250, 300 quilômetros de Jundiaí, Campinas, essas regiões aí, e estamos aqui passando por uma crise terrível. O interior está extremamente afetado, a região de Ribeirão Preto e Franca, né? E a gente sabe, Eduardo, que com toda essa crise pandêmica que nós estamos passando, que o país está atravessando, que o mundo atravessou, né? Com ela vem o desemprego, né? E a estatística é que 20 milhões de pessoas, né, a estatística que nós temos, estarão desempregadas no ano de 2021. Né? 2021 chega, ou talvez com até um índice até maior de desemprego. Né? E com o desemprego, a gente sabe que as pessoas são arrastadas ou são empurradas ladeira abaixo para a pobreza, né? Para a linha da pobreza, né? Que já existe no Brasil, assim, é muito grande, né? Não é uma situação nova, ela já existe, mas com tudo isso ela vai aumentar, né? E a tragédia social vai vir junto, né? E quem assumir o executivo, o legislativo em 2021, vai ter esse grande desafio, né? Esse grande desafio. E hoje, se falando em economia solidária, então surge uma luz no começo do túnel, né, que é um grande túnel que vamos atravessar, surge uma luz aí no começo do túnel, e eu já vou deixar para você aí umas questões para a gente já começar a falar, a refletir sobre elas, né? Como que a gente, né, como diminuir esses impactos, né, se tratando aí do tema que nós estamos discutindo, como diminuir esses impactos, e como garantir geração de renda para as famílias mais pobres. Né? A economia solidária pode ser uma alternativa, né? Aqui em São Joaquim da Barra, na região, aí em Jundiaí, Campinas, São Paulo, Brasil, é uma alternativa. Então, você deixa aí o seu boa tarde e vamos andar. Legal, Bia, é um prazer estar aqui com você, estar aqui com o Matheus. Queria, então, mandar os parabéns para a Maria Helena. Maria Helena foi minha colega quando a gente era prefeito, eu era em Várzea Paulista, ela aí em São Joaquim da Barra, e a pré-candidatura dela e a sua pré-candidatura me deixam muito feliz. Quando o Dito me falou sobre a sua candidatura, o Dito para mim é uma liderança muito importante, inclusive agora mesmo, ele está numa outra live debatendo a questão da moradia, então ele não pôde estar aqui com a gente, eu falei com ele um pouco antes. O Dito é uma pessoa que eu gosto muito, Bia, porque eu admiro muito a liderança do Dito. Então, para mim, quando ele falou de você, eu falei, abracei a pré-candidatura da Bia só porque é irmã do Dito, tá certo? Além das suas qualidades. Eu também, Bia, fiz curso de História. Na graduação, Matheus, eu fiz História lá em São Paulo. Né? Dei aula de História há muito tempo no ensino fundamental, no ensino médio. Dei aula uns 20 anos no ensino fundamental e médio. E já faz uns 20 anos que eu dou aula no ensino superior, Matheus. Então, já faz uns 40 anos que eu dou aula. Faz bastante tempo. Né? Quase 40, faz 37 anos que eu dou aula. Inclusive, Bia, no tempo que eu fui prefeito, os 8 anos que eu fui prefeito, eu continuei dando aula, pelo menos 1, 2 dias na semana, do curso de pedagogia na faculdade aqui em Jundiaí. E para mim é muito legal a gente estar aqui, porque, como você mesmo disse, hoje a gente tem 2 marcas muito tristes, que me deixam assim meio embargado, mas uma é a morte do Dom Pedro, Casal Dáliga, que é um cara que marcou muito a minha adolescência, é um cara que eu admirava muito, lia bastante, essa frase que o Matheus leu,
eu postei hoje por acaso, né? E a outra marca muito infeliz é a marca de 100 mil pessoas que morreram no nosso país, isso oficialmente, do Covid-19. E nós chegamos numa situação, pelo menos nas grandes cidades e em boa parte das cidades do país, em que eu acho que já não tem mais nenhuma família que não tem alguém próximo que foi vítima da Covid-19. E, infelizmente, a gente tem um presidente da República, Bia, que diz assim, lamento, eu não podia fazer nada, era só uma gripezinha, e fica só fazendo coisas, fazendo briga política, luta política contra os governadores, a governadora do Rio Grande do Norte, contra os prefeitos, contra as prefeitas, ao invés de dar uma solução. Entre as coisas fundamentais para combater a pandemia, uma delas é o auxílio emergencial, que só existiu porque o PT, porque a oposição brigou muito na Câmara, aí no Senado, daí o presidente falou que ia dar uma ajuda de R$200, enquanto o PT propunha que fosse de R$1.045, um salário mínimo de R$1.000, pelo menos, para ajuda emergencial. E aí, na meio de campo, acabou aprovando 3 meses de R$600. A gente está brigando muito para aumentar até o final do ano. O governo sinalizou mais alguns meses só, mas a gente tem que insistir nisso, Bia, porque isso é importante, sim. Como você disse, para combater a fome, para combater a miséria. Mas eu quero dizer para os comerciantes aqui de São Joaquim da Barra que o auxílio emergencial ele é fundamental para a pessoa que está lá, para a pessoa que vai receber, mas ele é fundamental para o pequeno comércio, porque sem esse dinheiro, o cara, a pessoa, a mulher, não vai lá comprar no açougue, no mercadinho. Então, esse auxílio emergencial, ele é fundamental para as pessoas saírem da pobreza e também para movimentar o comércio, local, né? A gente está numa briga muito grande por conta disso. E eu acho também que essa pandemia, Bia, ela veio talvez escancarar a cara do capitalismo, né? Enquanto Verdade. Tem 100 mil pessoas que já perderam a vida, enquanto tem mais de 2 milhões de pessoas que contaminaram-se com o vírus, o novo coronavírus, da Covid-19, enquanto isso, alguns capitalistas pensam como é que eles podem ganhar dinheiro nessa pandemia. E eu acho que é aí que surge a economia solidária. Eu quero dizer para você, Bia, 3 coisas fundamentais. A primeira é que a economia solidária, como dizia o professor Paul Singer, só um parênteses, uma vez ele veio em Várzea, viu, Bia? Quando eu era prefeito, o Paul Singer veio em Várzea Paulista, numa plenária da economia solidária, tem foto, me abraçou, a gente estava junto, né? Grande perda tivemos muito importante, que a economia solidária é um outro jeito de fazer economia. É um jeito de fazer economia olhando para as pessoas e não olhando para o dinheiro, né? Então, a economia solidária não olha para o lucro, não olha para o dinheiro, ela olha para as pessoas. Então, é um novo jeito que vai, inclusive, ao encontro do que o Papa Francisco tem pregado, né? O Papa Francisco chamou esse ano uma reunião que seria em março, abril, em Assis, foi adiada para novembro, vai ficar para o ano que vem, chamada Economia de Francisco, né? E a gente tem uma articulação brasileira da Economia de Francisco e Clara, que propõe uma nova forma de olhar a economia com um olhar humano e não com um olhar bancário, não com um olhar financeiro. Economia, afinal de contas, significa a construção da vida das pessoas. Então, a primeira coisa da economia solidária é isso. A segunda é que a economia solidária, principalmente nesse momento, é um foco fundamental da geração de trabalho e renda, né? Como você disse, os capitalistas estão aproveitando a pandemia para tentar demitir, abaixar salário, suspender os trabalhadores e as trabalhadoras, né? E, se possível, eles não vão empregar as pessoas de novo, né? A gente viu essa semana, saiu o PNAD, né? A Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, e a gente aumentou o número de desempregados para 13 milhões de desempregados, 13%, né? Da força economicamente ativa, mas o dado mais impressionante foi que diminuiu 9 milhões de empregos. Então, na verdade, o desemprego subiu de 12,5% para 13%,
Mas, na verdade, subiu porque muita gente nem está procurando emprego. E na amostragem do IBGE, se a pessoa não está procurando emprego, ela não é desempregada, ela é desocupada, né? Então, imagina, aumentou só 1 milhão o número de desempregados, mas aumentou 9 milhões o número de pessoas que perderam o emprego. Então, como você disse, o problema está sério. E, por último, né, das 3 coisas que eu queria salientar, é que a economia solidária ela é uma saída importante para essa crise econômica que a gente está vivendo no Brasil há alguns anos, que é a pandemia da Covid-19 e o pandemônio do presidente só tem feito agravar a crise, né? Mas essa crise, a saída dela tem que ser diferente, né? A gente não pode buscar a saída dela com os bancos, de novo, com lucros bilionários, com a meia dúzia de pessoas mais ricas do país com lucros trilionários e muita gente passando fome, né? Então, a economia solidária é isso, mas ela precisa do apoio, ela fortalece se ela tiver o apoio do poder público. Então, você, Bia, como vereadora na Câmara Municipal de São Joaquim da Barra, tenho certeza que vai propor uma série de projetos que ajudem, que apoiem, que incentivem a economia solidária. Eu vou dizer aqui um pouco, em 2 palavras, o que é a economia solidária, né? E porque ela é importante. A economia solidária é todo o empreendimento que as pessoas fazem coletivamente. Então, a economia solidária pode ser a produção, por exemplo, de artesanato, de comida, de pão, de doce. Ela pode ser prestação de serviço, por exemplo, serviços domésticos. A gente tem lá em Osasco uma associação dos trabalhadores em empregos domésticos, que é uma cooperativa que presta serviços domésticos. A gente pode ter uma cooperativa e portanto, uma economia solidária prestando serviço para a própria prefeitura, né? Então, o que acontece na prefeitura? A prefeitura vai limpar um córrego, vai asfaltar, vai limpar um terreno. Ela faz uma licitação, contrata uma empreiteira. A empreiteira geralmente ganha a licitação e passa por uma empreiteira pequena. E essa empreiteira pequena vai lá e contrata a pessoa do bairro. E a prefeitura já não contrata direto a pessoa do bairro, né? Através de uma cooperativa, de uma associação, fomentando a economia solidária. A economia solidária pode ser a venda de serviços, pode ser a venda de produtos, pode ser um mecanismo de compra comunitária, pode ser um mecanismo de prestação de serviço um ao outro, pode ser uma rede de atendimento, por exemplo, em que as pessoas têm várias delas da mesma produção. E tem uma coisa muito legal que a gente tem em alguns lugares, que são as hortas comunitárias, que são hortas urbanas, né? Em terrenos baldios, em terrenos particulares, em terrenos da prefeitura, em várias. A gente tentou colocar isso. Sabe onde tem linhão? Não sei como é que vocês chamam aí em São Joaquim. Linhão é onde tem aquelas linhas de alta tensão, e aí não pode construir nada embaixo, né? Então, aquele terreno não pode construir, mas pode plantar. Pode ter uma horta comunitária nesse espaço, uma horta comunitária que seja feita através da economia solidária. Então, é isso que é a economia solidária. É uma forma diferente de ver, uma forma em que as pessoas se associam para prestar serviço, para vender produto, para fazer alguns produtos, e o poder público tem um poder muito grande nisso. Vou contar muito rapidamente o que a gente conseguiu fazer lá em Várzea Paulista durante o meu governo. Primeiro, a gente conseguia fazer um vínculo, Bia, da assistência social com a economia solidária. Então, as pessoas, as famílias que recebiam o Bolsa Família, elas eram incentivadas a fazer cursos que depois podiam dar trabalho e renda para essas pessoas. Então, eu vou contar 3 coisas assim, bem simples que a gente fazia, que são muito interessantes. Então, por exemplo, quando entrei na prefeitura, tinha 80 crianças que foram encontradas em situação de trabalho infantil. E a gente criou o programa de erradicação do trabalho infantil, para essas crianças não ficarem trabalhando e terem atividades socioeducativas. Só que o problema, como você sabe, é que as crianças não trabalham porque elas acham legal. Elas trabalham porque a família precisa. E aí tinha as crianças da rua, a família perde renda. Então, o que a gente fazia? As crianças que participavam das atividades socioeducativas, as famílias recebiam uma moeda social, que lá em Várzea Paulista tinha o nome de saber. Elas recebiam moeda
social, o saber, e com esse saber elas iam no armazém da cidadania para comprar alimentos. A gente dá uma cesta básica, tá? A gente fazia o quê? Ela distribuía os alimentos no armazém da cidadania e as famílias das crianças recebiam o saber, a moeda social, para comprar os alimentos. E essa moeda social, ela funcionava em vários outros momentos. Então, as famílias, as pessoas iam fazer o curso de geração de renda. Por exemplo, curso de panificação, curso de fazer doces e salgados, cursos de artesanato, cursos de manicure, pedicure, depilação e etc. Então, elas recebiam saber e, com isso, elas tinham compra de alimento. Então, era um mecanismo de, digamos, incentivo para que as famílias que eram beneficiárias dos programas de transferência de renda, né, principalmente o Bolsa Família, pudessem buscar o que a gente chama de uma porta de saída. Então, as pessoas costumam falar muito que o Bolsa Família, que as pessoas se acostumam, que as pessoas isso, aquilo. Isso é o poder público municipal criar o que a gente chama de portas de saída. Então, essa é do PET uma coisa muito interessante. A outra foi que a gente fez, por exemplo, a gente ganhou um equipamento da Caixa Econômica Federal para fazer cursos de manicure, pedicure, depilação, cabeleireira, coisa e tal. E a gente fez um monte de curso, e aí muita gente já tinha feito curso. Aí o que nós fizemos? Nós pegamos esse equipamento e cedemos esse equipamento para algumas mulheres que montaram com esse equipamento, num espaço da prefeitura, uma casa da beleza. Montaram um salão comunitário, na forma solidária. Elas montaram o salão e, com isso, elas conseguiam prestar serviço à população e ganhar o seu dinheirinho, ter a sua renda. E aí, Bia, no dia da inauguração da Casa da Beleza, me chamou muito a atenção que uma das mulheres que tinha feito os cursos e que ia participar ali agora, né, estava fazendo atendimento à população, tendo a sua renda, ela falou, olha, eu era do Bolsa Família, agora eu vou sair do Bolsa Família, amanhã eu vou dar baixa, eu não quero mais receber o Bolsa Família, agora eu tenho minha renda e agora eu quero fazer faculdade, porque eu quero melhorar a minha capacidade. Então, é um outro mecanismo que a gente pode, com incentivo da prefeitura, né, fazer as pessoas empreender. E, por último, a possibilidade da economia, a gente chama de economia de proximidade. Então, o que está acontecendo nessa pandemia? Né? Eu e você, e eu acho que todo mundo, né, como a gente está, eu pelo menos, a faculdade onde eu dou aula lá na Unifesp está fechada, então eu estou ficando em casa. Trabalhando bastante, mas ficando em casa. E aí o que acontece? A gente começou a descobrir, todo mundo está descobrindo, que tem muitos serviços, muitos produtos que são oferecidos perto da casa da gente, né? Então a gente começa a comprar no açougue mais perto, até porque o mercado está lotado, o supermercado grande está lotado, e esses mercados grandes internacionais, inclusive alguns deles, né? Outros nacionais, mas de gente muito rica. Por isso tem o açougue ali pertinho, o mercadinho, né? Então, essa economia. E aí, o que é possível fazer? É possível desenvolver essa economia. Por exemplo, lá em Várzea Paulista, nós incentivamos e ajudamos a constituição de um banco comunitário. O que é um banco comunitário? É um banco em que as pessoas do bairro podem ir pegar empréstimo. Elas vão lá e falam, estou precisando de um dinheirinho para montar um negócio, ou para comprar comida, para fazer comida esse fim de semana, qualquer coisa. E as pessoas vão no banco e pegam um empréstimo. Só que no banco comunitário, o empréstimo é em moeda social. Então, no caso lá de Várzea Paulista, a gente montou um banco, chamava Banco Orquídeas, porque era a marca da cidade que nós criamos no meu governo, e tinha uma moeda que chamava Progresso. Então, quem ia no banco comunitário, no Banco Orquídea, falava, eu preciso de um empréstimo para comprar gás, que acabou o gás em casa. Aí ela pegava o empréstimo em Progresso. E aí, com essa moeda, ela compra no comércio que é aquela moeda, que aceita o Progresso, que é o comércio do bairro. Então, com isso, a gente vai incentivando o dinheiro a ficar ali, sabe? E você vai incentivando o comércio na própria região. Então, esse é um mecanismo fundamental, né, que a gente pode ajudar a montar, por exemplo, um banco comunitário. Tem experiências fantásticas no Brasil. Então, acho que é isso, Bia. A gente pode
com o poder público, principalmente a prefeitura, mas na Câmara Municipal também dá para criar uma série de políticas públicas. A gente, no Fórum Paulista de Economia Solidária, a gente fez um documento recentemente com uma série de propostas de políticas públicas que podem ser realizadas nas prefeituras, né? Então, por exemplo, pode ter uma lei municipal de incentivo à compra de produtos e serviços da economia solidária. Pode ter, por exemplo, criar uma incubadora municipal de empreendimentos solidários. Pode ter coisas simples, mas assim, a criação de um espaço público para a realização de feiras da economia solidária, de venda da economia solidária, coisas desde simples como ter um espaço para feira semanal, quinzenal, dependendo do pessoal aí, mas esse incentivo, por exemplo, essa cooperativa que você falou, que tem em São Joaquim, que são os catadores de material reciclável, a prefeitura pode ajudar a ganhar, como é que fala, qualidade, a ganhar capacidade, né, essa própria cooperativa. Então, eu vou te mandar isso para a gente poder ter um grande programa aí, mas você já pode dizer, Bia, que eu quero que você diga, né, que na Câmara Municipal você vai defender, vai apoiar a economia solidária, os empreendimentos, vai criar espaço, vai lutar para criar espaços públicos para as feiras das pessoas, vai lutar para ter uma lei municipal de amparo, de apoio à economia solidária. Inclusive, a prefeitura pode criar um fundo municipal de apoio à economia solidária e apoiar os bancos, e eu acho que com isso a gente consegue fazer esse desenvolvimento local. Eu tenho debatido muito isso no Fórum Paulista de Economia Solidária, no Fórum do Oeste Metropolitano de São Paulo, na região de Osasco. Nós vamos fazer uma reunião proximamente para entregar um documento virtualmente, né, aos candidatos e às candidatas daquela região. Inclusive, o Matheus viu aí, né, eu até criei um canal no YouTube, para poder divulgar essas propostas nossas, para poder fazer formação política. A gente montou um canal chamado Conjuntura Política, em que 2, 3, 4 vezes por semana eu estou postando alguns vídeos pequenos, né, para as pessoas terem paciência de ver, que não... Eu postei um vídeo de 20 minutos, aí um cara muito amigo meu, doutor pela USP, ele falou, olha, Edu, eu gosto muito de você, mas 20 minutos é muito tempo. Eu estou fazendo menos, 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, mas para poder divulgar isso, a gente fez uma live outro dia sobre economia solidária. Então é isso, Bia. Eu acho que você tem tudo para, na Câmara Municipal, abraçar a economia solidária. A economia solidária é a saída para a crise econômica que a gente tem vivido. Era uma forma da gente sair dessa crise. Eu vou dar um exemplo para você, já estou falando muito, mas vou dar um exemplo simples. Qual que é uma das coisas que ficou muito claro agora nesse período, que o capitalismo abusa das pessoas? São, por exemplo, os entregadores por aplicativo. Não sei como é que está em São Joaquim da Barra, mas nas cidades desse tamanho, com 50 mil habitantes, eu governei uma cidade com 110 mil habitantes, já tem muito entregador por aplicativo, né? Como é que funciona isso? Tem no caso do Uber, no caso do Uber Eats, no caso do iFood. É uma empresa internacional, né, que produziu um aplicativo. O que o aplicativo faz? Ele junta a pessoa que quer alguma coisa com a pessoa que pode entregar. Ela junta o cara que quer uma carona com o cara que está no carro dando uma carona. É só isso que o aplicativo faz. Só que o aplicativo esfola o entregador, esfola o motorista. Porque ele pega e tira 20%, 25% do que o cara ganhou. É a minha questão, que eu tenho defendido muito, Bia, e eu quero que você defenda isso na Câmara Municipal, é que a prefeitura, ou algumas prefeituras, o consórcio que vocês têm aí, por exemplo, em São Joaquim da Barra, que a Maria Helena foi presidenta, inclusive, né? Esse consórcio pode criar um aplicativo local que incentive as pessoas. Aí os entregadores, as entregadoras, podem montar uma cooperativa, montar uma associação, usar um aplicativo com a retaguarda do poder público. Quer dizer, eles por si só é muito difícil. Mas se tiver a retaguarda da prefeitura, tiver o anteparo do poder público, é mais fácil eles se organizarem. Eu estou muito convencido de que essa é a saída para diminuir a pobreza, como você disse, mas uma saída dessa crise econômica que não seja voltar para o mesmice do capitalismo exacerbado, de as pessoas só olharem o lucro. Então, acho que essa é uma oportunidade, Bia, e eu tenho certeza que você, na Câmara Municipal, vai ajudar muito o povo aí de São Joaquim da Barra, e por isso que eu estou aqui na sua
pré-campanha, na sua pré-candidatura, te pré-apoiando. Ai, muito obrigada, Eduardo, né? Realmente é muito bom, né, ouvir sobre essa questão da economia solidária, né? Então, é uma questão que temos solução, não podemos falar que o desemprego, que a pobreza, que você sair dessa linha, isso tem solução através da economia solidária, né? Se a gente deixar um pouquinho essa questão do capitalismo de lado, né, e trazer o igual, né, onde um é igual ao outro em todos os sentidos, né? A questão do igual aí eu digo, né? Em todos os sentidos e deixar de pensar só no lucro, com certeza a gente não vamos falar que a gente vai vencer o desemprego, né? Porque é muita gente desempregada, né? Mas eu acredito que vamos diminuir, nós vamos contribuir para que ele seja diminuído não só aqui em São Joaquim da Barra, mas como em todo o país. Né, quando você cita Paul Singer, não posso deixar de falar de Paul Singer, economista, né, uma pessoa que trabalhou ali no governo Lula, que um grande economista, grande homem, com grandes ideias, né, enfim, né, Paul Singer, precisamos ler também. E como você disse, conheceu, assim, eu não tive o prazer de conhecê-lo, né? Perdemos ele em 2018. Com a economia solidária, com a economia solidária, assim, a gente tem essa coisa que você falou do emprego. Agora, durante muito tempo, o capitalismo fez a gente acreditar que são as grandes empresas que são importantes para a cidade, que são as grandes empresas que dão muito lucro, que são importantes para a região. E o problema é que quem dá emprego de verdade são as pequenas empresas, são as empresinhas. Agora, essas empresinhas podem ser tocadas, podem ser criadas de modo comunitário, de modo cooperativo, de modo solidário. Então, na verdade, nós estamos dizendo que a economia solidária ela é, ao mesmo tempo, uma saída da pobreza, porque ela vai buscar a geração de renda com trabalho, seja produção, seja serviço, seja o tipo de compra, qualquer tipo de economia, e ela pode também gerar coisas, porque a gente fala aqui da economia solidária como coisa só de pobre, mas eu vou te falar, no País Basco tem uma cooperativa imensa, Mondragon, que tem banco da cooperativa, tem várias coisas que são assim. Na Itália tem cooperativa, tem banco cooperativado de São Paulo, é um banco que é uma cooperativa. Então a gente tem grandes, na Índia tem cooperativas enormes, então a gente pode ter uma cooperativa muito grande. No Brasil a gente tem algumas empresas que estavam falindo, né? E aí os trabalhadores, as trabalhadoras assumiram a empresa de forma solidária, de forma cooperativa, vão tocando a empresa. Então é possível a gente construir, mas por hora, né, Bia? Porque a gente está focando nessa coisa mesmo de sair da pobreza, que é sair da crise. Sim. Mas a gente pode sair da crise já apontando para outra coisa. Então, o poder público, ele pode, como eu disse, criar uma lei municipal, pode criar um fundo municipal, pode criar um espaço, pode criar uma incubadora de cooperativas, de empreendimentos solidários, e pode dar curso, pode ajudar as pessoas a se organizarem. Porque um dos problemas da economia solidária, que você, como vereadora, vai nos ajudar a vencer aí em São Joaquim da Barra, eu espero que você seja vereador, minha pré-candidata, que muitas vezes as pessoas sabem fazer a coisa, sabe? Então, na horta comunitária, a pessoa sabe plantar, né? Mas ela pode não saber comercializar, né? Comercializar é outra, como é que chama? Outra técnica, outra qualidade, né? Então, muitas vezes a pessoa sabe fazer o artesanato, mas ela precisa de umas aulas, precisa de uma cooperativa, precisa de gente ajudando a como é que comercializa aquilo. Como você pode fazer lá, algumas cooperativas, por exemplo, lá em Osasco, estão inclusive exportando artesanato com produtos brasileiros, né? Então, se você tiver um cooperado, se uma pessoa faz artesanato sozinho, como tem muita gente que faz, né? Faz artesanato, ponta a sua banquinha, tenta vender. E vem, né? Mas se tiver várias pessoas, você consegue montar um mecanismo de venda melhor, você consegue montar um sistema de administração. Então, a gente, por exemplo, lá na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, nós criamos agora a Universidade Aberta à Economia Solidária.
A gente criou uma coisa pioneira no Brasil, que é um programa institucional ligado à reitoria da Unifesp, que chama Universidade Aberta à Economia Solidária. A gente está agora, começou a semana passada um curso para empreendedores, para pessoas que querem, né? A gente está organizando um outro curso, deve começar agora em setembro. Por quê? Porque é isso, o pessoal da economia solidária precisa desse apoio do poder público. E é por isso que é importante ter uma vereadora na Câmara compreendendo isso e ter uma prefeita que compreenda isso. Porque montar um banco comunitário são as pessoas que montam. Mas se tiver o apoio do poder público, esse banco ele vai mais tranquilamente, né? Lá em Várzea Paulista, nós criamos o banco comunitário, quando eu era prefeito, com o meu apoio, com o apoio da prefeitura, e depois eles perderam o apoio da prefeitura e o banco foi, e aí não tem mais como funcionar. E sem o apoio do poder público é difícil, né? Então, eu falo para você assim, que o empreendimento solidário, com o apoio do poder público, vai bem. Sem o apoio é mais difícil. Agora, às vezes, quando a prefeitura faz um jogo contra, né? Tem muitas prefeituras que fazem isso, muitos prefeitos e prefeitos que jogam contra a economia solidária, e fica muito difícil você manter um empreendimento. Mas eu insisto nisso, a maneira de trabalhar com a porta de saída dos programas de transferência de renda não é ficar reclamando que as pessoas recebem o Bolsa Família, que as pessoas... Muita gente reclama, né? E eu insisto muito para as pessoas, o Bolsa Família, auxílio emergencial até dezembro, é fundamental, não é só para a família. O pequeno comerciante tem que entender que o pobre que recebe o Bolsa Família, que recebe auxílio emergencial, eu vou dizer uma coisa para você, Bia. Essa cara não vai gastar dinheiro nos shoppings em Miami, como vai a classe média alta que recebe os seus abonos milionários. Então, os ricos recebem os seus abonos milionários, mas muitas vezes com algum tipo de falcatrua, sonegando impostos, por exemplo, e aí vão gastar onde? Nos shoppings na Flórida. E vão gastar onde? Vão gastar na casa que eles ficam lá no fim de semana em Miami. E o pobre não. O pobre gasta onde? Gasta no açougue, no mercado, na papelaria, na loja de roupa, do bairro. Então, essa economia é que a gente tem que fomentar. E o que vai trazer uma vida melhor para as pessoas não é a produção do carro mais com maior tecnologia do mundo que vai trazer para produzir em São Joaquim da Barra, não. Porque esse carro, com a maior tecnologia do mundo, se a fábrica se implantar em São Joaquim da Barra, vai ter 1 ou 2 carros circulando em São Joaquim da Barra. Ele vai vender para fora, vai comprar coisa de fora, vai trazer para produção ali, só como faz em São Carlos a fábrica da Volkswagen, por exemplo, né? Agora, o pequeno comerciante, a economia solidária não fica ali. Ela favorece o desenvolvimento do bairro e mais vinculado ao equilíbrio ambiental, que é uma forma de solidariedade, né, Bia? Para mim, Matheus, a coisa do meio ambiente, ela também é a solidariedade que eu chamo de solidariedade vertical. É a solidariedade com as futuras gerações. Então, por que a gente tem que preservar o meio ambiente? Por que a gente tem que melhorar o córrego? Por que a gente tem que melhorar o rio? Por que a gente tem que garantir? É porque a gente quer garantir a vida das gerações que vão vir depois da gente. Isso também é ser solidário. E é se proteger contra o aquecimento global. O aquecimento global é uma coisa que está aí, a gente está vendo os efeitos disso todo dia, né? E se a gente não tomar cuidado, as prefeituras têm tido um papel essencial, Bia. Até porque esse governo que está aí é um governo que nega tudo, é um governo que diz que não tem aquecimento, que não tem desmatamento, que não tem fome, que não tem pobreza, que não tem vírus, que não tem nada, né? Só tem os amigos dele, os milicianos amigos do presidente, os filhos dele com as rachadinhas e aí por diante, né? O resto não tem nada. Então, com isso, minha opinião, e nós, na Associação Brasileira de Municípios, temos trabalhado muito isso, a minha opinião, cresce a responsabilidade da prefeitura, sabe? Quem é responsável hoje para poder cuidar disso? Vai acabar sendo a prefeitura. A Maria Helena, quando for prefeita o ano que vem, ela vai ter que tomar conta disso, porque ela não vai ter o apoio como ela teve no outro governo, do apoio do presidente Lula, o apoio do governo federal. O ano que vem ela vai ter que se virar, como disse você, vai ter que se virar com pouco recurso, vai ter que se virar com o que tem no caixa, com muita dívida, com muita gente desempregada e sem nenhum apoio do governo federal. Esse presidente que está aí
não tem apoiado nada. Então, acho que essa é a lógica que a gente está trabalhando. E aí é que a economia solidária é uma alternativa, que é quando você não tem recursos, não tem que aplicar grande dinheiro, mas o pouco que você tiver na prefeitura, dá para investir de uma maneira mais séria, mais solidária, junto com as cooperativas, as associações, os empreendimentos da economia solidária. Eu acho que é isso, né, Bia? Ah, sim. Eu não sei como é que vocês estão pensando aqui, a questão do tempo, que hora que vai entrar a música aqui, Bia? Não, aqui tá tranquilo ainda, viu, Eduardo? Geralmente a gente faz lives de 1 hora e 15. Tá bem tranquilo. Eu acho que os seus ponderamentos, né, são muito produtivos, né, para a gente entender de maneira um pouco mais sumária o que é a economia solidária, como a economia solidária se associa a essa ideia de desenvolvimento local, e eu acho que isso ficou bem esclarecido, sobretudo apontando quais são os desafios, né, para uma possível eleição de um governo progressista que pensa essas questões, mas que aí vai enfrentar problemas de ordem prática, né? Porque a gente sabe que o alinhamento, tanto estadual como federal, eles não convergem, né? Diríamos assim, de uma maneira mais potente, né? Mas eu acho que a gente vai olhar algumas questões aqui que estão chegando também no Facebook, talvez o Thiago já suba elas aí daqui a pouquinho. Eu acho que a Bia quer falar algo também, porque ela falou no chat aqui. É uma coisa, né? A economia ela precisa circular bem em todos os lugares, né? E com a economia solidária, que às vezes ela nasceu na Inglaterra lá no século XIX, né? Já tem em outros países que eu fui pesquisar, né? Onde tinha economia solidária. Então nós sabemos, tem no Japão, né? País de primeiro mundo, tem no Quênia, tem na França. Então não é coisa só de brasileiro, não, né? Não é Paul Singer só, não chegou aqui no Brasil só com Paul Singer, não. Ela veio lá da Inglaterra já para combater a pobreza. Então, na época do capitalismo industrial ali. Então, é uma coisa que já está lá na Europa, e às vezes quando nós usamos um termo, né? As pessoas falam assim, nossa, isso é coisa de brasileiro, né? Brasileiro ele vem mas enfim, mas coisa boa, né? Coisa que movimenta a economia, que gera emprego, que cooperativas, eu acredito nas cooperativas, eu acredito no investimento nas cooperativas, né? Que quando o executivo e o legislativo atuando para que elas se formem, né? E fortalecer, né? Eu acho que as cooperativas elas precisam serem fortalecidas, porque, como você disse, quem dá emprego, quem gira a economia no país, muitas vezes, aqui dentro da cidade, são os pequenos e médios, bem dizer, os pequenos, né? E precisamos aprender a valorizar o comércio do nosso bairro, né? Principalmente agora nessa questão na crise do Covid-19. E o interior, eu não sei se, né, um comentário talvez, não sei se correto, no interior as pessoas acham que tudo tem que ser lá no centro, a gente chama área central da cidade, né? Onde estão os grandes mercados, onde estão as lojas, as maiores lojas, né? E às vezes não valoriza aquele comérciozinho que tem ali, vai hora ou outra na emergência, corre no armazém da Maria, no bar do Chão, né? E na hora que vai fazer aquele negócio um pouco maior, aí eu vou lá no supermercado, onde o capitalismo é bem latente, né? O dinheiro, o poder do dinheiro, né? E enriquecendo cada vez mais aquele que já é muito rico, né? E a gente... E nas grandes redes, né? Só fazer um parêntese só aqui. Nas grandes redes, você chega para fazer uma compra, ou você compra e efetua o pagamento no débito ou no crédito, e depois você se vê com o banco, etc. Mas agora, quando a gente está no bairro, né, tem toda uma dimensão ali da prática de experiência que se tem com as pessoas, do conhecimento. Às vezes você não porta, né, consigo dinheiro, às vezes você vai receber daqui a alguns dias, né? Sempre as pessoas fazem aquela puxadinha de lado e penduram, né? Pendura
uma mercadoria. Justamente. Então, é uma prática, ao meu ver, é uma prática de solidariedade também, de apoio mútuo, né? Então, isso é importante ser frisado, porque isso também se efetiva, né? Acontece. Mas eu acho que o Eduardo queria falar também. Matheus, é que, como você disse, assim, essa coisa da gente tem chamado isso de economia de proximidade, né? Então, é como disse a Bia, às vezes, Bia, as pessoas têm a impressão que se for num supermercado francês, Carrefour, ou num supermercado americano, Walmart, ou num supermercado de um bilionário brasileiro, como Pão de Açúcar, Extra, que é do mesmo dono, tudo do Abílio Diniz, né? Parece que as coisas vão ser mais baratas do que no mercadinho da esquina. E não é verdade. A gente está descobrindo, eu estou fazendo isso, eu compro carne aqui no açougue, aqui do lado, eu mando um WhatsApp encomendando a carne, chego lá e já só pego a carne. Quando eu preciso lavar o carro, eu mando um WhatsApp, o cara, meu vizinho ali, que tem negócio de lavar carro, está lavando o carro ali para se manter, ele está lavando o carro ali no quintal dele. Ele vem aqui, pega o carro, devolve. Quando eu vou precisar de ração para cachorra, eu mando o WhatsApp lá para a moça que vende ração e ela vai trazer aqui. Então, eu acho que essa economia está gerando melhoria no bairro que a gente mora. Isso é desenvolvimento local, né? Isso vai incentivando, porque o que a gente tem que entender é que quando isso a gente reforça um comércio local, um prestador de serviço local, no fundo ele vai acabar empregando mais gente do local, né? Então, o pet shop que eu compro ração, a moça montou o pet shop, ele tinha só ela e a irmã lá. Aí melhorou um pouquinho, já contratou mais uma pessoa, aí melhorou um pouquinho, já contratou mais duas pessoas. Esses dias eu fui lá, ampliaram um espaço lá para dar banho em mais cachorro ao mesmo tempo, né? Então, é uma coisa assim que a gente vai vendo, né, o comércio local. E, como disse o Matheus, a solidariedade, né? A gente vai criando mecanismos, né? As pessoas têm mecanismos baseados na confiança, na solidariedade, e não baseado no lucro, baseado no, como disse o Matheus, vai lá no Pão de Açúcar, ver se você sai de lá falando, estava precisando de um arroz, dá para eu pagar amanhã? Imagina. Eu vou lá aqui no bar do Santos, aqui perto. Se eu for no bar do Santos, Santos, eu precisava de um arroz aí, mas eu não tenho dinheiro agora, velho. Amanhã eu passo aí para pagar. Então, você vai me dar o arroz, tenho certeza, né? Então, essa solidariedade a gente tem que ir retomando. E o mais importante, então, assim, acho que é isso. Bia, você na Câmara pode fazer muita coisa. Você pode fazer projeto de lei, por exemplo, você dando espaço para as cooperativas, por exemplo, não sei, a cooperativa de catadores de material reciclável aí. Eles têm um espaço para poder fazer a separação do reciclável. A gente pode ter um apoio com o apoio da prefeitura, pode ter um equipamento melhor para fazer a separação. Por exemplo, não sei se eles têm prensa, mas, por exemplo, a prefeitura pode ceder, e você pode batalhar isso, explicar com Maria Helena, por exemplo, ceder prensa. Só de prensar o material plástico, ou de triturar o vidro, por exemplo, sobe o valor. Vidro é um negócio, por exemplo, que no reciclável, não sei se vocês têm acompanhado isso, mas o vidro é uma coisa que ocupa muito espaço, o volume é muito grande e o preço é baixo, né? Então, você consegue pouca coisa. Mas se você conseguir triturar o vidro, né, já aumenta o valor. Assim como o PET, assim como o papel. O alumínio é mais fácil, todo mundo já tem um valor mais alto, é mais fácil de reciclar. Mas eu acho que isso tudo a prefeitura pode ajudar, e uma vereadora como você, pode, inclusive, assim, você tem certeza, vai chamar a plenária dos empreendedores da economia solidária na Câmara, vai chamar audiência pública para discutir os empreendimentos, vai propor, quando você propuser uma lei, do tipo, olha, vamos fazer uma lei criando um fundo municipal, uma lei municipal de apoio à economia solidária, que, por exemplo, isso tem garantia na lei nacional, que, por exemplo, dê vantagem para as cooperativas nas licitações públicas de serviços, por exemplo. Esse exemplo que eu dei, né? Geralmente a prefeitura, com a 8666, com a lei de licitações de 1993, ela faz a licitação para, por exemplo, melhorar uma praça, né? Que serviço que é?
capinar, juntar, cortar as coisas, pintar a guia, pintar a sarjeta, fazer um murinho aqui, né? É isso. Mas o que acontece? Tem que fazer licitação, aí ganha uma empreiteira lá de São Paulo, por exemplo. A empreiteira lá de São Paulo ganha a licitação, porque eles são especialistas em ganhar a licitação. Aí ele ganha a licitação, quando ele vai fazer a obra, o que ele faz? Contrata uma empreiteira menor de Ribeirão Preto, por exemplo. Que daí essa empreiteira de Ribeirão Preto, que conhece São Joaquim da Barra, vai lá e contrata algumas pessoas lá de São Joaquim para fazer o serviço. Então, eu estou muito entusiasmado com a seguinte ideia. Se a prefeitura ajudar, você como vereador ajudar esse pessoal, por exemplo, pedreiro, pintor, gente que trabalha com jardinagem, monta uma cooperativa, né? E a prefeitura pode contratar direto os caras. E aí o que acontece? Para a prefeitura pode ficar até mais barato e eles vão ganhar mais do que eles ganhariam terceirizados da empreiteira que ganhou a licitação, né? Eu achei uma coisa. A outra coisa que eu estou muito animado é essa coisa dos aplicativos, a gente poder ter um poder público contribuindo, ajudando, construindo um aplicativo alternativo para as pessoas da cidade, ou no caso aí, pode ser da região, né? Que possa, através de cooperativas, porque assim, a sacanagem do banco, por isso que eu falo do banco comunitário. Como é que é o banco? O que é o banco? Né? Eu fico muito, assim, o que o banco faz, Bia? Como é que o banco ganha dinheiro? É coisa muito simples. Minha avó, meu avô, que era pedreiro, tá certo? Ele sabia como é que o banco ganha dinheiro. Como é que o banco ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro assim, ó. Você deixa o seu dinheiro lá no banco e você fala, eu quero investir, porque meu dinheiro vai ficar parado aí. Põe na poupança. Aí põe na poupança, o banco vai te pagar 3% por ano do dinheiro que você colocou lá. Não, mas eu tenho um pouco mais de dinheiro, eu quero fazer uma aplicação que dê mais. Aí ele vai ter uma aplicação melhor, que dá 5% ao ano. Se você tiver bastante dinheiro, o banco vai te dar uma aplicação que dá até 8% ao ano. Isso quando você põe seu dinheiro lá, né? Então, você dá o seu dinheiro para o banco, ele dá para você 1%, 3%. Aí, quando você precisa de dinheiro, aí você vai lá pegar o dinheiro emprestado. Aí, no dinheiro emprestado, por exemplo, no cheque especial, aí ele cobra 10% por mês. Se você pedir um empréstimo para comprar carro, que é um empréstimo dos mais baratos que tem, porque o carro está ali. Se o cara não pagar, o banco vai lá e toma o carro do cara, né? É 1%, 1,5% ao mês, tá certo? Enquanto o dinheiro que você deixou lá não rende nada. Então, como é que o banco ganha dinheiro? Ganha dinheiro assim. Ele pega o dinheiro do cara, pega o dinheiro da pessoa e paga pouco. E empresta esse dinheiro que ele pegou, empresta para o outro e cobra muito. Até meu avô sabia disso, né? O problema é que o banco comunitário faz a mesma coisa. Só que como que o banco comunitário faz? Ele empresta por um valor muito menor. Porque o que ele precisa? Ele vai ganhar lucro? Não. Ele vai só manter a estrutura administrativa, manter as pessoas que, porventura, precisam estar ali. Então, com isso, ele consegue cobrar muito menos de juros. Então, a pessoa, em vez de no banco e pagar 12%, 10% ao mês, vai no banco comunitário e paga 0,5% ao mês. E para o banco comunitário isso é suficiente, porque o objetivo dele não é ter lucro, como os bancos comerciais, o lucro que vai para os acionistas, né? Que vai para os acionistas não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, o banco comunitário tem essa função. E aí o dinheiro fica ali. Tem uma experiência muito legal, a principal experiência do Brasil é na periferia de Fortaleza. No conjunto das Palmeiras, eles montaram um banco, Palmas, né? E aí lá, do banco, eles já começaram a montar cooperativa de costura, cooperativa de não sei o quê, e aí começaram a dinamizar o bairro, que é um bairro pobre, da periferia de Fortaleza, e começou a se desenvolver ali uma cultura da solidariedade. Eu acho que esse é o desafio, e eu acho que você tem tudo para chegar na Câmara e fazer essas defesas. A gente pode ajudar, né, Matheus? O Matheus vai escrever aí um projeto de apoio à lei para a economia solidária na cidade, de criar um fluxo, de criar uma incubadora de empreendimentos comunitários. E aí a prefeitura pode e deve fazer o quê? Aí faz concurso para pessoas que vão trabalhar na incubadora. Para ter gente ali que vai se capacitar, que vai ajudar os empreendimentos da cidade. Acho que essa é a dinâmica
que uma vereadora pode apoiar muito e que uma prefeita como a Maria Helena, nesse momento agora, né, como você mesmo disse, a Maria Helena vai pegar a prefeitura num momento triste, né? Tem uma queda da arrecadação esse ano, um aumento da pobreza, um aumento do desemprego, o que aumenta a demanda para a prefeitura, né? Então, mais gente desempregada significa que o cara tira o filho da escola particular, que o cara perde o plano de saúde, que a pessoa começa a precisar de cesta básica. Então, aumenta a demanda, aumenta as necessidades que são apresentadas para a prefeitura. E a prefeitura tem que se virar, né? Tem que dar um jeito, né? Sem apoio desse governo federal, como você mesmo disse. Então, a Maria Helena pode buscar, eu acho que deve buscar na economia solidária uma saída para trabalho, para renda, para melhoria das condições de vida das pessoas. Com certeza, Eduardo. Eu acho que a gente vive um momento, né, como você disse no começo da live, a pandemia, a crise sanitária, ela escancara problemas que há muito nós já vivemos, que há muito nós já estamos acostumados, e ela atualiza uma série de outros problemas, né? Então, assim, problemas que estavam escondidos, que a gente não fazia muita questão de ver, né? A crise sanitária, né? Essa pandemia nos mostra, né? Ela escancara. E eu acredito que com um governo, com pessoas progressistas, com pessoas que têm projeto político voltadas, né, para o povo, para a população trabalhadora, como é o caso do Partido dos Trabalhadores, eu acredito que a gente pode avançar muito, mesmo num quadro político nacional e estadual não favorável, né? Inclusive lembrar, né, aquilo que o Rodrigo Nicolau já lembrou aqui nas lives, né? Rodrigo Nicolau, que é atual presidente do Partido dos Trabalhadores de São Joaquim, que o PT já tem um projeto político nos moldes da renda básica cidadã, para pessoas que estão passando por situações de vulnerabilidade social, etc. Então, já é um projeto que o Partido dos Trabalhadores, em São Joaquim, quer encaminhar, caso conquiste, né, esse pleito. E a gente está consciente de que a gente conta com o trabalhador, com a trabalhadora nesse projeto, né? Então, eu acho que também, viu, Eduardo, a gente já trouxe várias pessoas aqui, né? A gente trouxe o Moretti para discutir a questão da água, a gente trouxe o João Whittaker para discutir a questão da urbanização e de uma habitação digna, né? Agora você para discutir a questão da economia solidária e do desenvolvimento local. Então, eu acho que a gente também está conseguindo, né, fazer alinhamentos, né, com mentes, né, com cabeças pensantes, que podem, num momento futuro, de algum modo, também estar nos assessorando, né? A gente trazer essas pessoas para próximo do município, né, para um alinhamento, para a criação de um projeto político, para um assessoramento. Então, eu acho que é assim que se faz política, né? Política se faz com pesquisa, política se faz com quem está estudando, com quem entende de gestão pública. Então, eu acho que o time que a gente está fazendo aqui, está montando, né, nessa série de lives, é um bom time para esse momento que eu acredito que a gente vai vivenciar. Você falou, né, acho que assim, tanto a prefeitura como o mandato parlamentar, eu acho que, como você mesmo disse, Matheus, eles devem articular, principalmente o trabalho popular, né? Acho que o papel da prefeita, da vereadora, está sempre em contato com o povo, mas também articular com a universidade, e aí com a Unicamp, com a Unifesp, onde eu estou, a Universidade Aberta à Economia Social, quer poder, através da universidade, prestar esse tipo de apoio ao poder público, né? Esse tipo de assessoria pública, né, porque é da universidade pública para o poder público, né, e também as pessoas, como disse o Matheus, a gente deve pensar isso e poder estar junto, né? Então, com certeza, no mandato da Bia, eu e todas as outras pessoas que você falou vão estar contribuindo. A Bia vai dizer assim, Edu, eu precisava fazer aqui um projeto para pensar isso. Eu posso não saber fazer tudo, Bia, mas eu costumo dizer, eu não sei fazer, mas eu sei quem sabe. Então, eu posso dizer para você ligar para mim e falar assim, Edu, eu estou querendo fazer um negócio aqui, coisa e tal. Eu falo, Bia, eu não sei fazer isso não, mas eu sei quem sabe. Fulano de tal, Beltrana, eu sei que já fez isso na prefeitura, eu sei que conhecia isso na prefeitura, eu sei que pode te ajudar nisso aí, e a gente vai construindo também solidariamente o seu mandato.
né? Um mandato solidário, um mandato em que a gente vai estar se solidarizando com você, você se solidarizando com as pessoas de São Joaquim da Barra, e vai fazendo esse movimento de crescimento da economia solidária, visando a curto prazo, né? Visando a curto prazo que as pessoas possam ter, através do seu trabalho, a geração de renda, e visando a longo prazo que a gente possa ter um câmbio, possa ter uma mudança no modelo econômico que a gente tem. Que o modelo econômico não seja baseado no lucro, mas seja baseado na pessoa humana. Que o objetivo do trabalho não seja enriquecer alguém, mas que o objetivo do trabalho seja que todo mundo possa ter uma vida melhor. É isso que a gente está lutando, né, o tempo, e o seu mandato, com certeza, vai ser uma ferramenta, um instrumento para manter essa luta acesa e de apoio à nossa aniversariante hoje, a Maria Helena Vanucchi, que foi uma prefeita muito articulada, ela foi prefeita no mesmo período que eu, e a gente se encontrava muito, e com certeza, com essa experiência toda e com a capacidade, é a melhor pessoa para administrar São Joaquim nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, que vai precisar de alguém que tenha experiência, que tenha capacidade, como a Maria Helena tem, e o apoio de gente como você na Câmara Municipal, né, Bia? Com certeza. Então, Eduardo, quando você citou lá atrás, falou da moeda social, né, e o Matheus agora falando, nos lembrando, eu ia comentar já, que eu ia falar desse projeto que a Maria Helena tem, né, que é a nossa pré-candidata a prefeita e futura, tem da renda básica, né, de implantar aqui na cidade de São Joaquim da Barra, a renda básica. E eu pensando hoje aqui, lendo algumas coisas, né, e falando sobre a questão da moeda social, né, a gente pode citar ali também Maricá, no Rio de Janeiro, que tem um projeto, Palmas, que iniciou, outros que você citou aí, que tem, né, Maricá, eu estava lendo sobre a questão de Maricá, tem um projeto também interessantíssimo sobre a economia solidária, sobre a moeda social, né, como que funciona. A gente precisa entender como que funciona. O negócio, se a gente fizer acontecer, ele funciona, não é um negócio que você vai, né, falar assim, não, eu vou montar, eu não tenho certeza, eu vou, né? Quando a gente realmente resolve, quando a gente fala, não, eu vou fazer, né, e levar, e com seriedade, porque tudo que nós fazemos é com seriedade, com muita seriedade, sempre pensando na população, sempre pensando naquele que necessita, naqueles que estão mais vulneráveis, naquele que é o pobre, naquele que está desempregado, Então, nós temos solução, né? Temos aí o caminho, né? Enquanto cidadãos, enquanto pessoas, nós temos um caminho, a gente tem vários locais que você citou, eu vi outros locais, né, que tem no Nordeste, tem no Rio, enfim, vi aí uma série de lugares que tem aí tem a implantação da moeda social. Aí pensando, eu falei, nossa, a Maria Helena vai implantar o renda, né, e para ajudar essas pessoas nos moldes do renda básica que o Suplicy tão bem, né, tem trabalhado, do Bolsa Família, implantado no governo Lula, e para as pessoas que realmente precisam. E poderíamos pensar, talvez, né, eu acredito, numa parte dessa implantado o projeto para essas pessoas, uma parte, né, desse ser transformado em moeda social. Então, você vai ganhar 400, 100 é moeda social. Aí essa moeda social... Mais, não, eu tô sendo humilde aqui, eu acho, né, para não ser... Né, mas vamos colocar que a pessoa receba lá uma bolsa, né, de R$400, de 400, metade seria moeda social. A outra metade, né, a nossa moeda mesmo, e aí ela iria gastar ali no comércio local e fortalecer, né, a questão eu coloquei duas palavras aqui deixa eu achar, a minha folha, né, tem umas anotações aqui, evita-se a competição e se fortalece a cooperação, né? Então, é um fortalecimento, né? O coletivo, a questão da gente, da autogestão, eu acho que a autogestão é fundamental,
ia pegar esse... Vamos criar, né, Maria Helena, né, nossa pré-candidata a prefeita, podemos pensar nisso, né, criar uma moeda social, a gente tem visto aí lugares que deu certo a moeda social, tem aí o projeto da renda básica joquinense, que vai ser criado, que já está o projeto, é só chegando lá para implantar esse projeto com a ajuda do Legislativo, né, estarei lá para aprovar, né, e pensar na moeda social, né? Vamos colocar aí, tem vários nomes, você citou Saber, lá em Maricá é Mumbuca, eu acho, Mumbuca, né? Mumbuca. E outros nomes que tem a moeda social, porque isso fortalecendo a economia local, o comércio do seu bairro, fortalecendo ali aquele pequeno e médio empreendedor ali, com certeza fortalece a economia da cidade, né? A economia gira na cidade. Então, ninguém vai... É como você disse, Eduardo, né? Nós não vamos no shopping gastar, não tem como, né? Nós não vamos lá no hipermercado, lá... Porque no shopping em Ribeirão Preto. A gente tem um agravante. Aqui em São Joaquim nós não temos hipermercado, nós não temos Carrefour, nós não temos... Tem que ir lá em Ribeirão, nós né? estamos fazendo propaganda, mas nós não temos. Aí a gente ainda tem o deslocamento, então você tem que gastar, né, para ir, né? Então as pessoas falam assim, eu vou lá o dinheiro lá ainda, né? Justamente, a pessoa fala, eu vou comprar porque é mais barato. Quando eu penso no mais barato, aí eu falo, cara, mas eu tenho que pôr combustível no meu carro, eu tenho meu tempo de deslocamento, aí eu tenho que pagar pedágio, aí eu tenho que ir, eu tenho que voltar. Aí eu penso que eu vou comer, que lá eu não vou passar o dia inteiro lá, eu vou ficar sem... Porque a gente come, né? A gente gosta de uma boa comida, a gente acaba comendo. Então, se você pensar em tudo isso, aí você fala, não, vou comprar aqui em São Joaquim mesmo, que vai ficar mais barato, né? Vai ficar mais barato, porque aí você não vai sozinho. Então, o gasto, ele é maior. Aí fala, não, mas é um passeio, né? Mas depende, todo mês, esse gasto, né? Principalmente agora, ele é grande. Então, se você... Aí, é fortalecendo a economia local mesmo, fortalecendo o barzinho da menina que tem aqui na minha rua, que eu corro lá, tudo que a gente precisa. Esses dias eu descobri que eu compro pão, meu marido gosta muito de um pão, de um pão que é revendido aqui na cidade, e esse pão, eu saía daqui da minha casa, eu atravessava a cidade para ir comprar no mercado que tinha esse pão, né? E eu pagava um valor X. Aí, esses dias, eu passando aqui na rua, no pequeno comércio da menina ali, é um bar, mercearia, tudo. Você tem de tudo ali, né? Descobri até que tem giz lá, que ontem eu fui comprar giz para minha neta rabiscar a calçada, né? Aí eu fui subindo, eu vi que o pão... Aí eu olhei, eu vi lá numa banca pão. Eu falei, cara, aquele pão é o pão que meu esposo gosta. Aí eu fui. Aí eu cheguei, comentei com ele. Falei, ali no bar no bar ali, tem o pão que você gosta. Aí meu marido falou, será que não é mais? Será que é mais? Deve ser mais caro. Falei, não, vamos lá perguntar, né? A gente pergunta lá, né? Porque eu saio daqui, eu pego meu carro, vou lá no mercado longe, eu gasto combustível, tempo, uma série de coisas. E o mercado já tem, o mercado é grande, né? Aí eu fui ali, o pão era R$1 mais barato, né? Aí eu falei, puxa vida, cara, né? É R$1 mais barato o pão que lá no mercado, que já é grande, que já ganha dinheiro, e aqui ela vende a R$1 mais barato, né? Então, toda semana eu vou lá buscar 2 pacotes de pão. Só vem 10 pães em cada pacote, não que a gente coma tanto pão, mas meu marido gosta de um pão, né? Então, eu trago toda semana 2 pacotes do pão, toda semana, e ali eu fortaleço o comércio dela quando eu faço isso, né? E eu descobri, né, com a pandemia tem isso, eu descobri muita coisa barata no meu bairro, porque você não sai, você vai aqui nas redondezas, você descobre muita coisa mais em conta, que evita você deslocar para a área central da cidade para efetuar outras compras. E você, é isso que nós colocamos aqui, que o Eduardo coloca tão bem, que o Matheus falou tão bem, fortalecer a economia local, né? A economia que está aqui no meu bairro, que você não precisa deslocar, se você colocar tudo na balança, você tem um gasto maior com o deslocamento, né? Seja ele de coletivo, seja ele com o seu carro, tem um gasto. Então, se você colocar no papel, no seu bairro fica bem mais em conta e você fortalece a economia, ajuda na questão do desemprego, enfim, em todas as áreas aí, e com isso a economia da nossa cidade, ela gira, do nosso país, ela gira, né? Achei fantástico essas descobertas que eu tenho feito, né? E acredito que muita gente tem descoberto isso, e muitas pessoas têm, através dessas compras, né, tem visto isso,
fantástico. Eu acho fundamental que a gente invista, que a gente faça realmente, que venha, né? Com certeza já está anotado aqui no nosso papel, Matheus anota tudo, que você vai vir nos ajudar, temos grandes projetos, né? Precisamos de ajuda sim, né? Somos tudo que eu vou falar. Exatamente. Né? A ideia, né? A ideia com essa série de conversas, nessa série de diálogos, é justamente a gente apresentar para São Joaquim da Barra o tipo de ideia e o tipo de projeto político ao qual nós nos filiamos, né? E quando o Eduardo fala sobre economia solidária, fala sobre desenvolvimento local, ele está falando, sobretudo, de um projeto político, porque tem outros projetos políticos que não levam isso em consideração e que, inclusive, vão contra isso, né? É o projeto político que favorece o grande empresário, que favorece a grande empresa, o grande setor empresarial, multinacional, etc, etc. E aqui a gente está falando de um projeto que favorece pequenos empreendimentos. E o Eduardo, ele falou coisas belíssimas, né? Como a Bia também fala, né? E que a gente sabe que são verdades. Por exemplo, quem alimenta o brasileiro, né? Quais alimentos chegam na mesa do cidadão brasileiro, por exemplo? É pequeno e médio produtor, agricultor que está produzindo isso. Não são os grandes latifundiários, né? Então, assim, a gente tem que ter essa clareza de que a gente precisa defender um projeto político, né? Que se associe, né, ao trabalhador, à trabalhadora, o proletário, a proletária, né? As pessoas que têm uma renda menor, né? E quando a gente faz essas lives, é mostrar o tipo de pensamento e o tipo de projeto político ao qual nós, né, o Partido dos Trabalhadores, se filia, né? E que, infelizmente, foi muito atacado, que foi um projeto político, todo esse ataque que o PT sofreu, né? Um projeto político, um projeto midiático, mas a gente está aqui, a gente sempre traz pessoas e a gente acredita, né, nesses alinhamentos, né? A gente quer continuar se alinhando com o Eduardo, né, com o Moretti, com o professor João, com pessoas que têm conhecimento de causa e que vão poder nos ajudar, nos assessorar, nos indicar caminhos, né? Então, por isso que a gente estabelece essas relações por aqui. E a Bia, viu, o Eduardo, tem feito isso de maneira muito brilhante, né? A gente não sabe aonde a gente vai chegar com isso tudo, mas a gente tem feito lives, né, semanais, são 3 lives por semana, e sempre com assuntos que, ao longo da semana, alguém comenta com a gente, poxa, eu não sabia dessa questão, poxa, eu não tinha clareza de tal informação, e a partir daquele lugar eu consegui chegar a tal coisa. Então, já é numa pré-campanha, a gente informando, a gente trazendo utilidade pública para as pessoas. Eu, particularmente, acho isso indispensável, né? Talvez muitos que estão nos acompanhando aqui nunca ouviram falar de economia solidária, de desenvolvimento local, e esse tipo de debate começa a chegar, né? Começa a se interiorizar, né? Então, assim, é com muita felicidade que a gente fez essa live de hoje, né? Eu acho que a gente está encaminhando aqui para os finalmente, né? Já com quase 1h15 de live, mas eu queria ouvir as considerações, né, finais aí, ou se o Eduardo tem mais algo para dizer, porque foi muito bom tudo que a gente ouviu hoje. Eu acho que é isso. Dá os parabéns para vocês. Fala, Bia. Fazendo só um comentário, né? Quando a gente fala em cooperativa, hoje nós temos aqui em São Joaquim somente uma cooperativa, que é dos catadores de recicláveis, né? Que as pessoas possam entender a importância dessas cooperativas, né? As costureiras, os marceneiros. Meu pai foi marceneiro, né? Um grande marceneiro, atuou 60 anos aqui na cidade, né? Então, móveis, então até que a gente tem muito apego a essas coisas de madeira, a gente fala, cara, então a gente entende, conhece, fala, não, eu quero madeira, eu quero conhecer as madeiras e tal. Mas, sim, eu penso se meu pai, né, aquele pequeno marceneiro que tinha lá a sua oficina, tudo foi comprado no sacrifício. Eu lembro quando ele conseguiu comprar os maquinários dele, né? Hoje meu pai hoje tem meu irmão que está lá, né, com a sua marcenaria também. Então eu falo, se as pessoas entendessem a importância dessas cooperativas, dessa importância deles se unirem. Eu sou o pequeno,
para mim, como o poder de compra dele aumenta, as coisas vão custar mais barato se eles se juntarem, né? Se um não pensar que o outro, não, mas o outro vai ganhar mais que eu, vou ajudar o outro. Não, pensar no coletivo, né? Que todo mundo vai sair ganhando com isso. Então, se os marceneiros se unissem, então nós vamos fazer vamos comprar todo mundo junto, nós vamos ter um desconto maior, nosso material vai chegar aqui, nós vamos poder todos serem beneficiados, né? As costureiras se unirem com as suas cooperativas, fazer uma cooperativa aqui. Cidade do interior tem muita costureira, ainda tem muita costureira, né? Se juntar lá as costureiras, começar a fabricar as roupas e vender para o comércio local. O pessoal daqui vai para o Brás, em São Paulo, comprar, o pessoal vai para Minas comprar roupa, né? E tem grandes costureiras aqui, pessoas estilistas, grandes pessoas que fazem coisas lindas, né? E às vezes não é valorizado, ou mesmo, enfim, os pedreiros, meu marido é pedreiro, né? Eu trabalhei muitos anos nessa profissão, hoje, infelizmente, por conta desse problema de saúde, ele não trabalha mais, mas ele ama essa profissão, né? O Matheus sabe disso. Então, pensa uma cooperativa de pessoas, de pedreiros, de eletricistas, enfim, onde você encontra tudo lá, você vai ali, está ali né, o prestador de serviço, você traz ele, né? Vai baratear para todo mundo vai ganhar com isso, né? Vai existir um ganho para todos, né? Igualitário, né? Não querendo, não prevalecendo o capitalismo, aquela coisa do dinheiro, né? Dinheiro, eu quero dinheiro, né? Quem quer dinheiro, né? Quem quer dinheiro. Então, a gente estaríamos todos no lucro, né? Todos nós estaríamos no lucro. Então, todos sairiam ganhando. Então, é uma coisa para a gente colocar no papel e colocar na prática, né, abrir mais cooperativas, né, ajudar para que elas se intensifiquem aqui em São Joaquim da Barra, para que as pessoas venham, né, conseguir o seu trabalho, o seu pão de cada dia com dignidade, como nós estamos falando tanto nessa palavra dignidade, né, uma vida digna, né, o brasileiro ele tem direito a uma vida digna, a uma moradia digna, a um salário digno, enfim. Então, se a gente fizer isso, eu tenho certeza que todos sairão ganhando, ninguém vai sair perdendo. Né? Desde de mim, que sou consumidora, que também sou empreendedora, né? Que fui professora durante 30 anos e hoje eu trabalho com festa, então eu tenho uma pequena empresa, né, de festa, então eu presto serviço de decoração, de buffet, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, quando amo a educação, porém não estou, né, estou na educação indiretamente, né, nunca, professor, sempre professor, né, então, mas eu tenho lá, eu gosto, e assim, em vez de ficar olhando, querendo um passar a perna no outro, achando que um está ganhando mais que o outro, eu quero, né, se juntar, seria muito melhor, seria muito mais gostoso de trabalhar, muito mais harmonioso, e todos sairiam lucrando, e a gente faria um bem enorme para a nossa cidade, né, e para a população joaquinense. Então, eu penso, assim, fantástico tudo isso. Então, que a gente possa pensar nisso. Eu tenho certeza que Maria Helena, eu e mais os 10 que estarão lá em 2021, que são 11, né? Então, que estarão lá em 2021, contando com a ajuda desse pessoal de ponta que nós temos conversado, faremos grandes coisas aqui em São Joaquim da Barra, pensando na população, pensando no povo joaquinense, e como cidadão joaquinense se preocupando com a sociedade de um modo geral. Eu acho que essa é a nossa preocupação, né? Não é estar no poder legislativo, simplesmente estar, é fazer acontecer, né? Não quero... o estar não é tudo, né? É fazer, literalmente dar a cara a tapa e pôr o negócio para funcionar, correr atrás, né? Eu acredito que quando, como diz o Obama, querer é poder, né? Quando você quer, você pode, você faz, você corre atrás e consegue, se você se engajar realmente na causa, né? Então, é fantástico tudo isso, eu acho lindo, né? Lindo demais para ficar só no pensamento e só no papel, né? A gente precisa, como você já colocou lá em Várzea Paulista, como outros prefeitos já colocaram, né, pessoas que pensam na democracia, que pensam, que são progressistas, né, que pensam no outro, no próximo, né, como né, aí fala assim, ame o seu próximo, né, como a ti mesmo, né, e aí, né, então temos que pensar nisso, né, vamos realmente amar o nosso próximo, como a nós mesmos, né, não pensar só no eu, né, então é muito, muito, muito bom isso, muito legal. Perfeito, Bia. Eu acho que é isso, eu acho que nós temos aqui projeto político, né? A gente está pensando num projeto político e está criando esse projeto político.
fazer essas lives e trazer esses debates, essa conversa para os moradores de São Joaquim da Barra, para os nossos ouvintes, é dizer isso, é dizer que nós temos projeto, e é dizer que se nós temos, nós queremos implementá-los, né? Então, a gente fica muito feliz. Eu acho que hoje é uma noite de celebração por termos recebido aqui o Eduardo, né? O Eduardo que tem um currículo extenso e relacionado tanto à gestão de um município e ao tipo de proposta e é o que nós queremos fazer, né? Gestar um município, né? Seja lá na Câmara, como na Prefeitura com a Maria Helena, de maneira transparente. Então, a gente ficou muito feliz por ter recebido o Eduardo Tadeu aqui, e eu também queria chamar o nosso querido amigo, né, que vai entrar agora nessa live, né, um grande amigo meu lá de Ituiutaba, Minas Gerais, né, cidade que eu estudei, né, eu me formei pela Universidade Federal de Uberlândia, e o Maurício, ele vai entrar nessa live aqui agora para poder deixar uma canção para a gente, né? Olha o Maurício aí. Boa tarde, Maurício. Oi, Maurício. Boa tarde. Eu acho que já é quase boa noite, já, né? É quase já é boa noite. Já é boa noite. Boa noite. O Maurício é um quadro muito importante, viu, Eduardo e Bia, porque o Maurício é pré-candidato à prefeitura do município de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, né? Eles estão com uma frente da esquerda lá para tentar levar essa eleição. É uma pessoa aí, um quadro muito importante que cursou também Federal de Uberlândia. E eu só queria falar para vocês que o Corinthians marcou gol agora, tá? Então... verdade. Nossa, 52 minutos no segundo tempo. Estou brincando aqui com vocês, mas... Não, brincando não, é verdade. A gente viu... Não, eu sei que é verdade, 52 minutos no segundo tempo. Pois é, se não fosse 52 minutos, né? O time dos proletários aqui vai tentar levar mais uma vez o título paulista. Parece que o Corinthians foi Corinthians hoje, Matheus. Foi Corinthians, é verdade. O Corinthians foi Corinthians, empatar os 52 minutos do segundo tempo. E é isso que a gente vai fazer nesse país, viu, Eduardo? A esquerda brasileira vai voltar a disputar a hegemonia. O projeto do Bolsonaro e esse projeto fascista e genocida de Brasil, a gente vai pôr esse projeto abaixo. Eu acredito que a esquerda brasileira vai se juntar em frentes, junto com movimentos sociais, porque rua e projeto político nós temos. Então, falo até isso assim com um pouco de emoção, porque viver o que nós vivemos, né, nos anos 2000 e tudo isso que está acontecendo no Brasil na atualidade é uma plenitude da desventura, né, tudo que está acontecendo com a gente, né, com as universidades, com a saúde pública, né. Mas, enfim, a gente vai resistir como a gente sempre fez. Queria deixar a palavra também para o Maurício, se ele quiser falar algo agora, e também as suas considerações finais, Eduardo e Bia, né? E depois a gente termina com o Maurício tocando. Deixa o Eduardo falar primeiro, né, as considerações dele, depois eu falo. Eu quero deixar aqui o meu abraço, Bia, boa sorte, parabéns para Maria Helena pelo aniversário, força, Maria Helena, tenho certeza que ano que vem eu vou te visitar aí na Prefeitura de São Joaquim, vou visitar a Bia na Câmara Municipal, e todos nós vamos estar apoiando todas as iniciativas aí que vocês fizerem para que as pessoas possam viver melhor em São Joaquim, em São Paulo e no Brasil. Um abração, Maria Helena, está aqui dizendo que foi bom me ver, eu também muito bom saber que você está por aqui, Maria Helena. Um grande abraço. Também um prazer, uma alegria, né? Mais uma vez, parabéns, Maria Helena, pelo seu aniversário, né? Estamos de quarentena, e como disse ela literalmente, ela está de quarentena, ela não bota o pé na rua, ela fala, eu não boto mesmo, e ela não está errada, está certa, né? Então, provavelmente, o bolo será só com ela e o Zé Ivo lá em casa, né? Guardando aí as orientações da saúde para poder sair, e queremos sair, queremos botar o pé na rua, né? Quando eu
falei, vou sair pré-candidata, falei, vou andar em São Joaquim da Barra a pé, vou conversar com todo mundo, né? Aí veio a pandemia, mas ela vai passar e vamos ter um tempo de sair da rua e poder conversar com as pessoas aí nas ruas de São Joaquim da Barra. E é uma alegria, né? Prazer, Eduardo. Honra para mim, né? Com todos que passaram por aqui, foi uma honra muito grande. Com você não é diferente, uma honra poder falar com você, poder te ouvir, poder ter uma aula, né? Tivemos uma aula aqui hoje sobre economia solidária e que nós possamos dar continuidade nessa aula logo mais para frente, né? Que ter mais uns módulos aí, né? E teremos. E eu queria deixar a minha indicação, né? Eu falo que dia de pai, dia de mãe é todo dia, quem é pai, quem é mãe, não tem, mas tem um dia específico, né? Para se comemorar o Dia dos Pais, então é amanhã, né? É amanhã, o Dia dos Pais aqui, o dia colocado aí, né? Talvez, não sei como, eu não tenho a história de como surgiu, né? Mas enfim, Dia dos Pais, né? Então, eu vou deixar aqui uma bela indicação do filme A Vida é Bela, que assim, é um filme, uma comédia dramática, eu acho que é uma comédia dramática, né, que fala lá do pós-guerra, na época que os judeus foram para os campos de concentrações, e um pai e um filho lá, e esse pai, ele trabalha com esse filho para que ele não perceba os horrores e a violência do campo de concentração. Então, o filme é lindo, é um filme de 1998, né? Então, para os pais aí, assista com seu filho, é uma aula também esse filme, lindíssimo filme. E vou deixar uma outra indicação, né, de um livro que fala do Paul Singer, né, economista que nós perdemos em 2018, que chama Uma Outra Economia é Possível, Paul Singer e a Economia Solidária. Né? Então, ele traz vários textos de pessoas que vivenciaram, né, que conhecem a economia solidária, que trabalharam, que estão aí na economia solidária. Então, textos importantes. Então, vamos ler o livro, né? O livro tem e-book, é fácil de encontrar. Então, leia aí esse livro, essa bela indicação, e assista o filme, né? Estamos na pandemia, dá para assistir os filmes aí, então assista A Vida é Bela. Essa é a minha indicação para vocês. Né, eu já vou adiantando meu boa noite aqui para o Eduardo, boa noite, Matheus, boa noite, Maurício, boa noite, São Joaquim da Barra, toda a região, todos aqueles que estão nos ouvindo, e nós vamos ficar com o Matheus, com o Maurício, não sei, depois, não sei se o Eduardo vai dar a sua indicação também, se tem alguma. Obrigado, eu acho que eu vou passar para o Maurício aí, dar o boa noite dele. Eu só vou convidar as pessoas para participarem da próxima live, que vai acontecer na segunda-feira, né? Segunda-feira, se eu não me engano, é dia 10/8, e a gente vai, dia 10/8, às 19 horas, a gente vai conversar com o Rodrigo Augusto, que foi um agitador, um agitador cultural da cidade. E o nome dessa live é Cultura e Juventude, os saraus literários em São Joaquim da Barra. Então é segunda-feira, às 7 horas, com o Rodrigo Augusto. E a minha indicação para vocês é que vocês assistam o filme que tem o Ricardo Darín como protagonista, que se chama A Odisseia dos Tontos, que é um filme que trata sobre a questão das cooperativas. Então eu indico esse filme, que é um filme belíssimo de um diretor argentino, que é o Sebastian Borenstein, e é um filme de 2019, muito bom. Indico para todo militante, para toda pessoa de movimento social assistir esse filme. Meu muito boa noite, Eduardo, Bia, Maurício, e a gente termina com o Maurício tocando essa canção que homenageia, né, esse grande ser humano que nós perdemos hoje. Né, uma boa noite, é com o Maurício agora. Boa noite a vocês, obrigado. Me desculpem por eu não ter participado minimamente da live, eu estava numa reunião e espero poder conversar um pouco mais com a Bia, espero poder conversar um pouco mais com o Eduardo Tadeu. E um abraço, Matheus. Vamos lá. Justiça e paz se abraçarão, cordeiro e lobo se
entrarão nas mesmas águas, sem se estranhar. Vai ser assim quando chegar, de Deus o reino, justiça e paz se abraçarão, e ninguém mais vai passar fome, e até seu nome respeitarão. Muito obrigado, Maurício. São Joaquim, boa noite. Até segunda. Boa noite a todos.